Obrigado, Santo Espírito, pela tua presença neste lugar, nesta manhã. Obrigado pelo teu trono estabelecido neste lugar, no meio da nossa adoração, no meio do nosso louvor. Muito obrigado, Deus, porque diz na tua palavra que tu passeias no meio do louvor do teu povo, onde tu habitas. E muito obrigado, Deus, por podermos sentir a tua presença na nossa vida nesta manhã. Podemos sentir a tua glória, podemos sentir a tua manifestação. Muito obrigado, porque no meio do louvor e da adoração do teu povo, a ti, tu te moves com poder, com milagres, com o sobrenatural. Por isso, muito obrigado, Deus, porque estás a limpar o corpo de todos nós. Estás a limpar de nós toda a doença que possa estar instalada no nosso corpo. Não há doença, não há dor, não há mal que possa prevalecer no nosso corpo, porque Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores. Por isso, nesta manhã, obrigado, Deus, porque estás a tocar no nosso corpo para nos sarares. Ainda que haja parecer negativo e impossível por parte dos médicos, és tu quem controla tudo. És tu quem estende a mão e faz o milagre acontecer quando o homem já nada pode fazer. Muito obrigado, Deus, porque estás a agir no nosso meio para trazer livramento à nossa vida. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não ficamos aí, porque tu estás connosco. E ainda que passemos por lá por algum período de tempo na nossa vida, nós vamos crescendo, vamos amadurecendo, vamos sendo abençoados, vamos prosperando, porque é isso que tu ensinas na tua palavra. Porque ainda que passemos por situações difíceis, por aflições, ainda que passemos por circunstâncias adversas à nossa vida, ainda que isso aconteça, nós sabemos que não é para sempre. Nós sabemos que no teu momento, no teu tempo, tu nos resgatas e tu nos tiras daí e nos levas para lugares espaçosos, onde nós estendemos as nossas estacas, onde nós esticamos as nossas cordas e onde estabelecemos a nossa tenda. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Podes dar um aplauso a Deus nesta manhã. Amém. E podemos sentar. Obrigado. Eu vou ser breve. Nós terminamos no final deste mês uma série de mensagens relacionadas com o poder do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então hoje ainda vamos estar a falar nisso e no próximo domingo também. No último domingo não sei o que é que está preparado, porque não sou eu que vou ministrar, também não é a pastora, por isso está a responsabilidade de quem vai trazer alguma coisa, tá bom? Depois manda um mail para mim com os apontamentos, com tudo que é para eu aprovar. Amém. E nós hoje vamos continuar a falar acerca deste assunto do poder. No mês de dezembro, durante dezembro, janeiro e fevereiro, vamos estar a falar acerca da presença, o que quer dizer que nós vamos ter 3 meses de grande manifestação da presença de Deus. Poucos acreditam nisso, mas eu acredito que aqueles que acreditam vai ser suficiente para Deus se mover. Então, isso. E hoje eu gostava de falar acerca do poder que há no Filho. Provavelmente hoje vamos falar de algumas coisas que alguns de vocês já pensaram, mas não as viram nesta perspectiva, outros não pensaram nelas. E eu também, sinceramente, quando meditei nesta passagem, houve coisas que para mim foram novas, houve outras que não foram, mas eu vejo-as noutra perspectiva e eu queria passar isso para vocês. Então, vamos falar acerca do poder do Filho. Claro, o Filho de Deus, obviamente, não é? Não podíamos falar de outro filho, porque nenhum outro filho é tão importante como o Filho de Deus, ok? E nesta manhã, ao falarmos acerca do Filho, nós vamos perceber porque é que ele tem poder e que influência e que propósito isso tem na nossa vida, ok? Eu gostava que nós pudéssemos abrir em João no capítulo 5, eu vou ler alguns versículos, hoje temos algumas passagens para ler. Capítulo 5, versículo 18, e diz assim: Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, a Jesus, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu Pai. E por isso eles queriam matar Jesus, fazendo-se a si próprio igual a Deus. Então eles queriam matar Jesus porque Jesus dizia que ele era filho de Deus
e então ele se igualava a Deus. E por causa disso o povo e os judeus queriam matar Jesus. 19. Retomando a palavra, explicou Jesus: em verdade vos asseguro que o Filho, Jesus estava a falar dele, nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer. Pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês se maravilhem. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá a vida a quem ele desejar. Assim o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho, exatamente como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Versículo 25. Mais uma vez, verdadeiramente eu vos afirmo, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente a deu ao Filho para ter vida em si mesmo. E também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque é o Filho do homem. 30. Por mim mesmo nada posso fazer. Conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não busco agradar o meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. No princípio do versículo ele diz: por mim mesmo nada posso fazer, conforme ouço, assim eu julgo. Ou seja, ele ouvia de quem? Do Pai. Versículo 36. Todavia, eu tenho um testemunho maior do que o de João Batista, a própria obra que o Pai me deu para consumar e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Antes de eu explicar um bocadinho esta passagem, eu gostava que vocês pudessem ouvir uma expressão que eu ouvi um destes dias e que se aplica nesta passagem. E a expressão que eu ouvi foi esta: eu sou o que eu era. Eu não era o que eu sou hoje, mas agora eu sou chamado dos dois. Repetindo, eu sou o que eu era, o Filho de Deus. Eu não era o que eu sou hoje, o Filho do homem. Mas agora eu sou chamado dos dois, o Filho de Deus e o Filho do homem. Quando nós lemos a passagem que acabamos de ler, nós encontramos Jesus a dizer de que ele é o Filho de Deus, que Deus é o seu Pai, que aquilo que ele faz, ele realiza porque vê o Pai fazer, aquilo que ele fala porque ouve o Pai dizer. Ele veio como Filho de Deus e se manifestou na terra como Filho do homem. Lemos isto tudo nestes versículos. E hoje eu gostava que nós pudéssemos falar acerca de Jesus como o Filho de Deus e Jesus como o Filho do homem, e o impacto que isso traz na nossa vida como filhos de Deus e como cristãos. Ok? Então é muito importante nós percebermos que Jesus tem diversos nomes. Ele é chamado Príncipe da Paz, Deus conosco, o Pão da Vida. Ele tem muitos nomes. Mas estes dois nomes, vamos falar deles especificamente nesta manhã. Então, o que nós acabamos de ler, nós percebemos que Jesus é o Filho de Deus, mas que Jesus também é o Filho do homem. É interessante porque quando nós olhamos para Deus a falar com Moisés, para Moisés ir falar com o faraó, Moisés disse: Deus, se me perguntarem de quem eu venho, de que parte eu venho, o que é que eu lhes digo? Como é que é o teu nome? E Jesus disse: tu vais dizer ao faraó que o eu sou te enviou. E eu percebi isto há pouco tempo. Porquê é que o eu sou enviou? Porque Deus é triuno. Deus possui nele mesmo uma trindade. Que trindade? Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Quando Moisés leva a mensagem ao faraó e ele diz: o eu sou me enviou, ele está a dizer: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo me enviou. Quando Jesus diz que ele é o Filho de Deus e que ele é o Filho do homem, significa que ele tem duas naturezas distintas,
mas que estão lado a lado a viver dentro de Jesus. Não são duas naturezas que se misturam. São duas naturezas que habitam na mesma pessoa, que é Jesus, e que andam lado a lado uma com a outra. Esta palavra filho, que vamos verificar hoje e ver hoje, não tem a ver com a proveniência de uma origem, ou seja, não tem a ver com o nascimento. O Levi nasceu de mim e da pastora, ele é meu filho. Mas esta palavra filho, aqui na Bíblia e nesta passagem que nós lemos, não tem a ver com o nascimento biológico, ok? Tem a ver com outra coisa. Tem a ver com, apesar disso ser evidente, na humanidade de Jesus, porque ele veio de uma mulher, ok? Então, mas refere-se à partilha da mesma natureza e do cumprimento de uma tarefa ou de uma função que cada uma das naturezas tem e que Jesus, como filho, tem de exercer. Ok? Então, tem a ver com uma natureza, com funções ligadas a essa natureza, com propósitos específicos que Jesus tinha que cumprir para cada uma dessas naturezas que operavam lado a lado dentro dele, mas que não se misturavam. Pode parecer um bocadinho complicado agora, mas ao longo da mensagem vocês vão perceber. A Bíblia então ensina-nos nesta passagem e noutras que Jesus é, em igual medida, filho de Deus e filho de homem. Ou seja, tem uma natureza divina e uma natureza humana que residem lado a lado dentro da mesma pessoa, que é Jesus Cristo. Agora vamos lá ver. Ser filho de Deus. O que é isto de ser filho de Deus? Ser filho de Deus significa que a natureza de Deus estava em Jesus e por isso os atributos que fazem de Deus, Deus e Deus divino, divindade, residem também na natureza divina de Jesus. Então, quando Jesus é o Filho de Deus, significa que os atributos, que a natureza de Deus, que as características que fazem de Deus, Deus, também estão em Jesus. Ok? João 1 e 14 diz assim, agora, e não percam nenhum pensamento. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O que é que está aqui a dizer? De que Jesus era a palavra, é a palavra. Ele estava com Deus antes de tudo ser criado, ele era Deus, mas no versículo 14 diz que a palavra se fez carne e habitou entre os homens, ou seja, a palavra teve que se transformar em humano, ser humano, para poder habitar entre os homens. Então, ser filho de Deus é ter a natureza de Deus, os atributos divinos de Deus dentro da pessoa. Ser filho do homem significa que a natureza humana também reside em Jesus e tudo o que caracteriza a natureza humana, à parte do pecado, Jesus também tinha. Ou seja, Jesus tinha sono como qualquer ser humano tem sono. Jesus tinha necessidade de comer, como qualquer ser humano tem necessidade de comer. Jesus também era tentado pelo diabo, assim como o diabo tenta qualquer ser humano. Todas as coisas que caracterizam o ser humano e que tornam o ser humano, na natureza humana de Jesus, elas também lá estavam, à parte do pecado. Agora, a questão que a gente coloca é esta: como é possível uma natureza divina e uma natureza humana residirem as duas em simultâneo na mesma pessoa? Porque normalmente, se Jesus é o Filho de Deus, então ele tem a natureza de Deus. Mas porque ele também é o Filho do homem, então ele também tem a natureza humana. Como é possível estas duas naturezas andarem lado a lado dentro de uma só pessoa? E isto tem a ver com o nascimento virginal de Cristo. E porquê? Porque, vamos lá ver se eu não perco o pensamento, e não digo agora aquilo que tenho que dizer mais tarde. Quando a gente falou acerca de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Espírito Santo, ou seja, Deus Espírito, fecundou o óvulo de Maria, ok? Embora José não estivesse à parte desta coisa toda, mas aqui ele não teve intervenção nenhuma. E este Espírito fecundou o óvulo de Maria, e quando Jesus nasce porque Deus fecundou Maria.
E então o nascimento virginal de Jesus acontece porque o Espírito Santo de Deus trouxe a substância divina que era necessária para fertilizar o óvulo de Maria e Jesus poder nascer. Agora, Deus, ou o Espírito de Deus, quando fecunda o óvulo de Maria, vocês podem dizer assim, pois, tinha que ser mesmo assim para que Jesus pudesse nascer sem pecado. Mas na realidade não é bem assim. Vamos perceber isso um bocadinho lá mais à frente. O que vocês precisam entender agora é que o trabalho do Espírito Santo foi fecundar o óvulo de Maria, mas também assegurar-se de que a natureza pecaminosa de Maria, porque Maria era um ser humano pecaminoso como qualquer outro, como a Bíblia diz, para que o papel do Espírito Santo era proteger a natureza humana de Maria, para que o pecado que a natureza humana de Maria não fosse transferido para a natureza humana de Cristo. Então, o Espírito Santo de Deus tinha duas funções: fecundar o óvulo de Maria e proteger Jesus para que o pecado da natureza de Maria não fosse transferido para a natureza de Cristo. O Espírito Santo providenciou a substância divina para o nascimento de Jesus, mas também providenciou uma proteção divina para que a natureza pecaminosa de Maria não fosse transferida para a natureza humana de Jesus. Vocês podem estar a dizer assim, é muito bom a gente saber essas coisas, mas o que é que isso tem a ver comigo? Okay? Já lá vamos chegar. Agora eu quero abrir aqui um parênteses. E qual é o parênteses que eu quero abrir? Porquê é que nós podemos acreditar nisto que eu acabei de falar? Não é? Porquê é que nós podemos acreditar que o Espírito Santo de Deus fecundou o óvulo e porquê é que a natureza pecaminosa de Maria não passou para Jesus por causa da proteção do Espírito Santo? Então, porquê é que nós podemos acreditar nestas coisas? Simples. A gente leu um bocadinho acima que João 1:1 diz que no princípio era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus e ela teve de se tornar humana para poder habitar entre os homens. Certo? Então, significa que Jesus era a palavra escrita e Jesus era a palavra viva. Ele é a palavra escrita e ele é a palavra viva. Ok. Se o papel do Espírito Santo foi também proteger Jesus ou a natureza humana de Jesus para não ser infectado, é o melhor termo nesta altura do campeonato, pela natureza pecaminosa de Maria, então porquê é que nós podemos acreditar nisto? Olhem o que diz 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Então, a Escritura é inspirada por quem? Por Deus, pelo seu Espírito. Se nós formos a 2 de Pedro 1:21, diz, portanto, jamais a profecia, ou seja, aquilo que se falou e aquilo que se fala, jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. O que é que nós podemos perceber nestes dois versículos? Que a palavra escrita por homens e a palavra falada por homens não foi inspiração humana, foi inspiração do Espírito Santo de Deus. Tudo o que o homem escreveu, desde Gênesis até Apocalipse, foi controlado, foi investigado, foi supervisionado pelo Espírito Santo de Deus que inspirou para que nada daquilo que não tivesse que estar escrito estivesse lá e para que tudo aquilo que tivesse que lá estar escrito não fosse ignorado. Está claro, certo? Então significa que, da mesma forma que o Espírito Santo inspirou e supervisionou a escrita da palavra escrita, também o Espírito Santo supervisionou para que o erro humano não entrasse na palavra viva. Está claro? Para que o erro humano não entrasse na palavra escrita, o Espírito Santo inspirou e o Espírito Santo supervisionou. Para que o erro humano não entrasse na natureza humana de Jesus, o Espírito Santo providenciou, o Espírito Santo supervisionou e inspirou o que era divino para que esse erro não entrasse na natureza humana de Jesus. Então podemos acreditar à luz da Bíblia que isto é verdade. Vamos seguir. Então Jesus é assim o Filho de Deus e ao mesmo tempo o Filho do homem. Agora ele também é chamado do unigênito.
Ele é o unigênito de Deus. Agora, o unigênito de Deus, como nós dissemos no princípio, não significa nascimento ou criação. A palavra grega para unigênito significa singularidade. Então aqui a palavra filho de Deus e filho do homem não tem a ver com o nascimento dele, tem a ver com a singularidade dele. Quando diz o unigênito de Deus, o filho unigênito significa que ele é um filho único na sua espécie, único no seu tipo ou único na sua existência. Não pode haver vários Messias, não pode haver vários Jesus ou vários Cristos. Não pode haver. Porquê? Porque ele é único na sua espécie, ele é único no seu tipo. É isto que a palavra quer dizer. Porque vocês podem pensar assim, uau, então porque na Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, então nós somos como ele. Cristo significa, cristão significa pequeno Cristo. Óbvio que a gente nunca podia ser um Cristo como Cristo é, porque ele é único na sua espécie. Então, porque ele é único na sua espécie, ele é chamado de unigênito. Porque a Bíblia diz que todos nós que aceitamos Jesus somos filhos dele. Por isso é que a Bíblia diz que nós, ser humano, fomos criados um pouco menor que os anjos. Então nós somos uma criatura um pouquinho inferior. Okay? Então não podemos ser como Jesus. Devemos ser na inspiração, no caráter, na espiritualidade, obviamente que sim. Mas ele é único na sua espécie. E nunca vai haver em tempo algum alguém como ele. João 5,18 diz assim: por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Falámos nisto há bocadinho quando lemos esta passagem logo no início. Então eles queriam matar Jesus, porque Jesus insistia em dizer que ele era filho de Deus, que ele era filho do homem, que ele vinha do Pai para fazer um trabalho na terra, e a essência que estava no Pai estava nele, e aquilo que estava em Deus estava nele, e os atributos que estavam em Deus estavam nele, e aquilo que o Pai fazia ele também fazia, e aquilo que o Pai dizia era aquilo que ele falava. Então a malta ficava passada com Jesus. Agora, existe um outro conceito ligado à palavra filho, que é a função. Se Jesus tem duas naturezas diferentes a residir lado a lado dentro dele próprio, significa que cada uma dessas naturezas também tem uma função ou uma responsabilidade diferente. Certo? Então, que responsabilidades são essas? Reparem, é interessante. Muitas vezes a gente lê nos Evangelhos, só para vocês perceberem a questão das duas naturezas. Jesus tanto tinha fome, como de repente ele alimentava 5.000. Natureza humana, natureza divina. Às vezes ele tinha sede, outras vezes andava sobre as águas. Ele morre, mas também ressuscita. Então, a natureza de Deus e a natureza humana andavam juntas dentro de Jesus. Lado a lado, não se misturavam dentro de Jesus. Então há este paralelo entre estas duas naturezas que operam lado a lado, e a palavra filho também indica então uma função. Então vamos ver. Se nós vamos perceber isto um bocadinho. Eu e a pastora, nós estamos aqui em Torres, e nós estamos em Torres enviados pela Nike de Benfica. Certo? Orámos, jejuámos, buscámos Deus, e Deus disse, é ali que eu vos quero. Então a gente vem para cá. Nós não deixamos de ser filhos do ministério de Benfica. Paulo, quando escreve a Timóteo, diz, meu filho. Não é meu filho por causa biológico. É meu filho porque o que acontecia ali era que Paulo tinha sobre Timóteo uma paternidade espiritual. E quando nós viemos de Benfica para cá, nós viemos, mas somos filhos de Benfica. Somos filhos da Nike de Benfica. Somos filhos do ministério. Mas não existe uma ligação biológica ou de criação. E era a mesma coisa que acontecia com Jesus nesta função. Jesus tinha duas naturezas, logo tinha duas responsabilidades, logo tinha duas funções. Como filho de Deus, o objetivo dele e a função dele era cumprir o que o Pai falava. Como filho do homem, a função de Jesus é cumprir o que nós precisamos. Uau! Como filho de Deus, a função de Jesus é cumprir o que o Pai fala. Aquilo para o qual ele foi enviado. Como filho do homem, a função de Jesus é cumprir aquilo que nós precisamos. Duas naturezas, duas funções diferentes. Mas o objetivo final delas é o ser humano.
Quando Filipe está com Jesus, João 14, 7 e 11, vamos ler só o versículo 8 e 9, diz assim: solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Olha Jesus, olha o que Filipe estava a dizer. E Filipe é uma das minhas personagens prediletas do Novo Testamento, porque a Bíblia diz que onde ele passava e pregava o Evangelho, havia alegria na cidade. É o único. Filipe passava, pregava, e a Bíblia diz que quando ele pregava e o poder de Deus se manifestava com sinais, prodígios e maravilhas, e esse poder corroborava ou confirmava aquilo que Filipe pregava através de poder, sinais, prodígios e maravilhas. Mas, porque ele fazia isso, havia alegria nas cidades. Eu acredito que a gente vai trazer alegria a esta cidade e a este concelho. É esse o nosso propósito, ok? Agora, Filipe admira tanto este discípulo, mas ele disse: ó Jesus, eu sei que eu te estou a ver, mas o que a gente quer é ver o Big Boss. Não era o que ele estava a dizer. O que a gente quer é ver Deus. A gente mostra-nos lá o Pai, a gente quer é ver Pai. Não é? E Jesus diz-lhe assim. Então Jesus disse-lhes: há tanto tempo que eu estou convosco e vocês não me têm conhecido, Filipe. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? O que Jesus estava a dizer é assim: eu sou a selfie de Jesus, de Deus. Eu sou a selfie de Deus. Se vocês olharem o meu rosto, vocês estão a ver o Pai. Se vocês se relacionam comigo, vocês estão-se a relacionar com o Pai. Se vocês se movem comigo, onde eu estiver e naquilo que eu estiver a fazer, é o Pai que está lá. E Filipe não tinha percebido isto. Hebreus 1,3 diz: ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados, ou a morte, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. A majestade é Deus. Então, Jesus passava o tempo todo, não, o Pai, eu e o Pai, eu e o Pai, eu e o Pai. E às vezes a gente diz assim: eu quero ver Deus, porque a gente também tem estes desejos. Nós temos momentos da nossa vida em que estamos tão bem com Deus que a gente diz assim: eu quero ver Deus, eu quero ver um Pai, eu quero ver Deus. Mas é assim, a gente vê Deus quando a gente medita na palavra. A gente vê Deus quando a gente mastiga a palavra. A gente vê Deus quando a gente consegue que a palavra deixe ao nosso coração e produza fruto em nós. A gente consegue ver Deus quando nós temos a revelação da palavra. Quando nós deixamos que a inspiração do Espírito Santo pela palavra mexa connosco cá dentro. Quanto mais relação a gente tem com a palavra, mais a gente conhece Jesus. Se Jesus é o Pai, então mais relacionamento e intimidade temos com o Pai. E há uma diferença muito grande entre alguém que conhece Deus e alguém que conhece Deus o Pai. Há uma diferença brutal do dia para a noite, de um lado para o outro, ou da direita para a esquerda, ou do norte para o sul, entre aquele que conhece Deus e entre aquele que conhece Deus Pai. Há uma diferença muito grande entre aqueles que conhecem Deus e aqueles que conhecem Deus o Filho. Há uma diferença muito grande entre aqueles que conhecem Deus e aqueles que conhecem Deus o Espírito Santo, porque a maior parte das pessoas conhecem Deus. Eu conheço Deus, eu sei que Deus tem regras. Eu sei que Deus tem... Eu sei que não posso pecar, porque depois Deus vem com a ira. E a gente sabe que a essência de Deus é amor. Mas a gente acaba por perceber que a essência de Deus, que é amor, é distribuído entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos seguir. Agora, porquê que estes dois nomes... Ou porquê estes dois nomes nesta pessoa de Jesus Cristo? Vamos lá ver. Eu vou terminar. Qual é o principal plano de Deus desde que Deus existe? Porque vocês sabem que não há nenhum tempo, passado, presente ou futuro, em que Deus não estivesse, não esteja ou não estará. Ok? E essa é uma das características que Jesus também tem. Porque se Ele estava desde o princípio, Ele está desde o princípio até à eternidade. A eternidade é uma característica fantástica de Deus que também está em Jesus. Então, o plano principal de Deus é estabelecer o seu reino. Então não é salvar as pessoas, isso é reino. Então não é curar as pessoas, isso é reino. Então não é libertar as pessoas, isso é reino. Esse é o plano principal de Deus. Só que
no céu, e vocês sabem esta história, eu vou fazer aqui um pequeno resumo por tópicos, só que no céu aconteceu uma rebelião. O diabo, neste caso Lúcifer, queria ficar com o lugar de Deus e foi enviado com 1/3 dos anjos para a terra e se tornou em diabo. Okay? Agora, Deus cria o homem, e a Bíblia diz que o criou um pouco menor que os anjos, portanto um ser inferior, apesar de ser o ser mais fantástico da terra se tiver Deus, o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então, Deus cria o homem, e quando Deus cria o homem, e olhem, eu escrevi esta frase para não me esquecer porque ela é um bocado complexa, e diz assim: o plano de Deus era mostrar que ele podia fazer mais com alguém menor que estivesse dependente de Deus do que aquilo que ele podia fazer com mais, estando mais em rebelião. Este mais era Lúcifer. Vou repetir. O plano de Deus era mostrar que Deus podia fazer muito mais com alguém menor que dependesse de Deus do que Deus podia fazer com o maior se esse maior estivesse em rebelião. Isto é muito profundo. Então, o homem devia estabelecer o reino de Deus na terra, como é no céu, e Deus definiu uma coisa muito interessante. Eu vou trazer o reino à terra, mas eu só vou trazer o reino à terra por intermédio do homem. Não é que Deus realmente limitou-se na ação dele na terra, quando ele estabeleceu que só iria agir na terra através do homem. Ele é soberano, ele se quiser faz o que ele quiser, mesmo que o homem não esteja envolvido. Deus é soberano, Deus é Deus. Mas ele decidiu que iria trazer o seu reino à terra através do homem. Ok, acompanhem-me nisto, está bem? Então, o diabo enganou Adão e Eva, e o que é que acontece? O homem entrega ao diabo a terra que era supostamente do homem, e supostamente nesta terra ele tinha de trazer o céu. Só que em vez disso acontecer, ele entrega o domínio da terra ao diabo. E é engraçado porque 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. Tradução atual, o mundo existe por influência do maligno. Ou seja, o diabo influencia o mundo. É o que o versículo diz. Então Deus quer, agora reparem, quando o homem entrega o domínio da terra ao diabo, Deus nessa altura quer o mundo de volta. Para quê? Para trazer cá o céu que sempre foi, ou o reino dos céus, que sempre foi o objetivo de Deus através do homem. E Deus disse, não, já chega do diabo estar a tomar conta disto. Eu não levo o céu à terra enquanto o diabo dominar isto. Então o que é que acontece? Deus disse assim, ora, se o homem entregou ao diabo o domínio da terra, tem de ser um homem que tem de reaver o domínio da terra. E Deus diz assim, e agora onde é que anda o homem? Porque quando Deus cria Adão, Adão não tinha natureza pecaminosa. Ele era humano, tinha uma natureza humana. Mas ele também foi criado por Deus, tinha intimidade e relacionamento com Deus, e ele também tinha a natureza de Deus nele. A coisa só deu um volte-face quando a natureza pecaminosa entrou na vida deles, porque eles deixaram. Então Deus disse, então eu tenho que reaver a terra através de um homem, porque se foi um homem que entregou a terra, tem de ser um homem a reaver a terra. Só que quando Deus olha para a terra inteira, ele não vê um justo. Ele não vê um único que não tenha pecado. Ele não vê um único que não viva no pecado. E Deus disse assim, e agora como é que eu vou fazer? Então Deus decide transformar-se ou vir à terra como filho do homem. Então Deus está lá, Ele é Pai, e Deus Pai tem de vir à terra como Deus o Filho. É por isso que Jesus sempre se refere a Deus como Pai. Porque foi o Deus Pai, na sua misericórdia, no seu amor, né, pelas pessoas, que pega em Deus o Filho e Ele próprio vem à terra. Então, Deus o Filho, que é Jesus, é Deus o Pai em Jesus. Continua a não perceber o que é que isso tem a ver comigo.
se não tem a ver com a gente até aqui, estamos mal. Já devíamos ter percebido muita coisa. Vamos seguir. Então, Gênesis 3,15 diz, e olhem como Deus já tinha, logo no princípio, Deus já tinha profetizado acerca do que viria a acontecer. Gênesis 3,15 diz, estabelecerei inimizade entre ti e a mulher. Isto é Deus a falar para a serpente. Entre a tua descendência e o descendente dela. Porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Então Deus profetizou de que haveria de chegar um homem que iria destruir o inimigo e que iria reaver a terra novamente para Deus. E iria dar o domínio dela ao homem através de Jesus Cristo. Então Jesus nasce porque precisava de ser um homem para trazer o domínio da terra novamente ao homem e a Deus. Ok. Então Deus torna-se homem através de Jesus. E Jesus vem reclamar o que o diabo roubou a Adão. E sabem, quando Jesus vem à terra, Jesus também vem reclamar aquilo que o diabo tem roubado da nossa vida. O que é que o diabo tem roubado de mim e de ti? Agora aqui sim, as vossas mentes começam logo, tlim, 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 porque surge uma quantidade de coisas que a gente sabe que o inimigo tem roubado de nós. Mas quando Deus, o Filho, se manifesta, Ele manifesta-se para destruir as obras de quem? Então tudo aquilo que o diabo tem roubado na nossa vida e tudo aquilo que ele planeia roubar da nossa vida ou pretende roubar da nossa vida não pode acontecer. Quando? Quando o Filho do Homem reside aqui. Vamos avançar. Hebreus 2, 14, 15 diz assim: portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, portanto os filhos nascem biologicamente, ele também participou dessa mesma condição humana, por isso ele é filho do homem, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Uau! E livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Quantos de nós, mesmo sendo filhos de Deus, vivemos amedrontados com esta cena de o diabo pode aparecer e pode-me roubar isto, pode-me destruir isto, pode-me levar a esta situação, pode-me trazer esta condição? Quantos de nós? Então Jesus não morreu apenas para levar o céu, ou seja, Jesus não morreu apenas para te levar para o céu ou para estar com Ele. Vamos, para o céu é uma metáfora, está bem? Não quer dizer que a gente vá para lá. Isso é outra história. Mas vamos partir do princípio. Então, o objetivo de Deus não é que tu desfrutes do céu quando chega o teu momento de partir. O objetivo de Deus é que enquanto tu não partes, desfrutes do céu na mesma. É uma grande diferença. Porque muitos crentes não têm conhecimento destas coisas e desfrutam uma vida, muitas vezes, eu não quero dizer miserável, mas miserável no sentido de não atingirem a excelência daquilo que Deus tem no seu reino para a vida de cada um, porque não têm o entendimento de que o céu é para nós vivermos aqui. Vida medíocre, boa. Medíocre significa mediana, média, tá bom? Ok. Isaías 9,6 diz, afinal, um menino nos nasceu. Olhem bem, afinal, um menino nos nasceu. Quem é este menino que nasceu? O Filho do Homem. Porque ele nasceu também de sangue e carne. Então, este menino que nos nasceu é o Filho do Homem. Um filho nos foi concedido. Que filho é este? O Filho de Deus. E o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Reparem como Isaías já profetizava. Vai haver, acerca de Jesus, vai nascer o Filho do Homem que há de vir pelo Filho de Deus. Uau! Quando tu aceitas Jesus Cristo, Ele vem habitar em ti. As duas naturezas, a divina opera em ti e a humana sem pecado ensina-te como a natureza humana deve operar corretamente dentro de ti. Resumindo, quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, já começamos agora a tocar à nossa vida, quando Jesus entra na nossa vida, também há duas naturezas que vêm até nós. Porque se Jesus tem duas naturezas dentro dele, as duas naturezas que Jesus tem também vêm para dentro de nós.
Então, mas nós não temos já uma natureza em nós? Sim, mas a natureza que nós temos em nós é pecaminosa. E aquilo que a Bíblia nos ensina é que quando Jesus vem habitar dentro de alguém que o aceita, as duas naturezas, a de Deus e a do homem, vêm habitar também dentro de nós. E nós temos as duas naturezas dentro de nós. A natureza divina, que opera dentro de nós, e a humana de Jesus, que por ser perfeita nos ensina como agir, como vivermos uma natureza humana correta. Agora, Deus é Deus Pai, Deus é Deus Filho, Deus é Deus Espírito Santo. Onde é que a gente encaixa o Espírito Santo da Trindade nisto tudo? Porque da mesma forma como o Espírito Santo providenciou a semente para fecundar o óvulo de Maria, da mesma forma como o Espírito Santo supervisionou o nascimento de Jesus para que a natureza pecaminosa de Maria não passasse para a natureza de Jesus e Jesus nascesse com uma natureza humana sem pecado, a Bíblia diz que o Espírito Santo seria enviado para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Foi Deus quem falou. Foi Jesus quem falou. Logo, se isto acontece, o que é que nos impede de pecar? O Espírito Santo. Então, quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, a natureza de Deus vem para nós por Jesus, a natureza humana de Jesus, que nos ensina a viver uma natureza humana correta, vem para nós, mas é o Espírito Santo de Deus na nossa vida que nos impede de pecar. Então, aquilo que o Espírito Santo de Deus fez quando Jesus nasceu, que lhe cancelou a transferência da natureza pecaminosa de Maria para ele, é ele que impede o erro também de operar dentro de nós. É ele também que nos impede de pecar, de errar, de desagradar Deus. Então nós não podemos viver sem os três. Mas nós também não podemos conhecer só Deus. A gente tem que conhecer Deus o Pai. Conhecer Deus o Pai é ter uma intimidade. Conhecer Deus o Filho é ter a natureza divina em nós e ter a natureza humana em nós de uma forma correta. Ter o Espírito Santo em nós é nós permitirmos que o Espírito Santo nos impeça de pecar. Que a natureza pecaminosa que existe no mundo e que nasce connosco não nos influencie. Isto é poderoso. João 1:6, 1:8, João 16:8, quando então o Espírito Santo de Deus vier, fala Jesus, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus sempre se referiu a Deus como Pai. Jesus nunca se referiu a Deus como Deus. Só uma vez. Só uma vez. Jesus sempre disse, o meu Pai, o meu Pai, o meu Pai, eu vou para o meu Pai, eu venho do meu Pai, eu falo do meu Pai, eu vejo o meu Pai, eu faço o que o meu Pai faz. O que Jesus estava a mostrar durante todo o Novo Testamento é de que o relacionamento e a intimidade que ele tinha com Jesus, com Deus, era uma intimidade de paternidade, Deus Pai. A única vez que Jesus chama Deus Pai de Deus é na cruz, quando ele morre. Porquê? Porque quando ele morre, o que é que caiu sobre Jesus? O pecado do mundo inteiro. E quando o pecado do mundo inteiro cai sobre Jesus, o que é que acontece? Há uma separação no relacionamento entre Jesus, entre Deus o Filho e Deus o Pai. Então Jesus só podia ter acesso a Deus. Agora, porquê é que ele não podia ter, porquê é que ele não falou acerca de Jesus, de Deus o Pai? Porque a Bíblia ensina-nos que Deus Pai nunca abandona os seus filhos. E ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Deus o Pai nunca poderia desamparar o Filho. Quando nós somos filhos de Deus e a gente entende que Deus é nosso Pai, a gente entende que Deus não nos abandona, queridos. Deus o Pai não nos abandona. E num mundo tão perdido que a gente vive, se a gente não tiver este relacionamento e esta intimidade que Jesus, como Jesus tinha com o Pai, se a gente não tiver, a gente perde tudo. A gente perde tudo. Quando Moisés leva o recado de Deus ao faraó, a gente consegue ver a trindade de Deus a operar aí. Porque o Eu Sou me enviou, o Eu Sou Deus Pai, eu sou Deus Filho, eu sou Deus Espírito Santo. Apesar do povo de Israel, durante todo o Velho Testamento, nunca ter entendido nem conhecido Deus como Pai, Deus já tratava o povo de Israel como filho. Porque Deus disse a Moisés, vai, chega lá ao pé do faraó e diz ao faraó, olha, deixa o meu unigênito ir. Deus já tratava o povo de Israel por filho.
apesar do povo de Israel não entender durante todo o Velho Testamento que Deus era Pai. Quando o anjo da morte vem para tirar a vida aos primogênitos, o sangue do cordeiro é passado nas ombreiras das portas e aí já estava Deus, o Filho, em ação. E todos aqueles milagres que aconteceram para que o povo de Deus fosse liberto da escravidão do Egito, era Deus, o Espírito, em ação. O Velho Testamento, a Bíblia diz de que o Velho Testamento, Moisés, que é a referência do Velho Testamento com Abraão, e os profetas, a Bíblia diz que quer uns, quer outros, sempre falaram de Jesus. Sempre. Então Jesus refere-se e diz a Deus: porque me abandonaste, porque o Pai não podia abandoná-lo. Gálatas 4:4, estamos mesmo a terminar. Não, Romanos 8:28, desculpem. Não, Romanos 8:15. Pois vós não recebestes, olhem, pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que vos adopta como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. Paizinho. Então nós já não vivemos mais escravizados, o diabo já não tem mais poder sobre a nossa vida. Então, porque em Cristo foi-nos dado novamente o poder sobre a terra e sobre as coisas da nossa vida, o inimigo já não pode mais prender-nos. E porque já não vivemos escravizados, e porque estas naturezas, a de Deus e a humana e o Espírito Santo de Deus opera dentro de nós, então nós podemos ser chamados de filhos de Deus. E dizermos de Deus: Paizinho. Agora, o objetivo de Deus é reproduzir Cristo na terra. E como é que Ele faz isto? Romanos 8:28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus é o primogênito entre muitos irmãos que somos nós. E o objetivo é que cada um de nós, que é irmão dele e que é filho de Deus, reproduza Cristo. E é assim que a gente tem o céu na terra. Gálatas 4:4. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Uau! Fantástico. Vou terminar com esta passagem. Vocês podem encontrar isto em João, no capítulo 1, versículo 45 ao versículo 51. Eu vou resumir porque já não tenho tempo para mais. Deus, ou Jesus, está a caminhar e Filipe, mais uma vez Filipe, encontra Natanael. E quando Filipe encontra Natanael, Filipe diz a Natanael: olha, vem ver o Filho de Deus. Vem ver o Filho de Deus. E Natanael diz assim: mas vamos ver o Filho de Deus? Então, mas ele vem de onde? É aquele que vem de Nazaré. E Natanael diz assim: mas poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, Nazaré não tinha boa reputação. E Filipe diz: não, mas vem vê-lo. E quando ele vai ter com Jesus e Filipe vai com ele, olhem o que Jesus diz. Jesus viu Natanael, versículo 47, aproximando-se e disse a respeito de Natanael. Olhem o que Jesus diz a respeito de Natanael: eis um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Ou seja, ele meteu Natanael lá em cima. Jesus estava a dizer: tu és top. Tu és top. E depois diz assim, 48, disse-lhe Natanael: de onde tu me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Antes que Filipe te chamasse, tu estavas sentado debaixo da figueira quando ninguém te via, mas eu vi-te. Agora, o interessante no meio disto é que o versículo 51 diz uma coisa brutal. E disse-lhes, versículo 49, Natanael exclamou: mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu:
porque eu disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? Pois tu verás coisas maiores do que estas. Porque eu disse que te vi debaixo da figueira, e porque eu disse de ti que tu eras, que não agias em falsidade, que eras puro, verdadeiro, honesto, sincero, um verdadeiro israelita, tu crês que eu sou o Filho de Deus? O que Jesus estava a dizer era, no meio disto que eu te falei, que é tão pouco e tão simples, tu dizes que eu te conheço e tu me reconheces como Filho de Deus. Tu reconheces a minha divindade. E no versículo 51, Jesus diz-lhe assim, e disse-lhe Jesus, então, em verdade, vos asseguro. Jesus estava a falar com quem? Com Natanael. Natanael era uma ou mais pessoas? Era uma pessoa. Mas aqui diz, e disse-lhe Jesus, em verdade, vos asseguro. Mas ele estava a falar de uma pessoa. Que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre quem? O Filho do Homem. Natanael, porque tu reconheces a divindade de Deus em mim e me reconheces como o Filho do Homem, então tu vais ver anjos subindo e descendo sobre quem? O Filho do Homem. Então, duas funções distintas entre o Filho de Deus e o Filho do Homem. A divindade de Deus sobre o Filho de Deus e a natureza humana sobre Jesus, o Filho do Homem. Sem pecado. Agora, interessante, porque vos asseguro, no original em grego, a palavra está no plural, por isso é que aqui aparece no plural. Apesar de Jesus estar a falar para uma pessoa, no grego, Jesus está a falar como se fossem para várias pessoas. Ou seja, aquilo que Jesus disse que Natanael iria ver porque tinha reconhecido a divindade de Deus, aquilo que Natanael ia ver, que eram coisas maiores do que aquelas que Jesus lhe tinha dito, que não significavam nada, diante daquilo que Natanael ia ver de novo, então aquilo que Natanael ia ver também era para todos aqueles que fossem filhos de Deus. O que é que Natanael viu? Ou o que é que Jesus disse que Natanael ia ver? Anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, Jesus estava a dizer que a divindade de Deus em Jesus, o poder sobrenatural de Deus em Jesus, os atributos de Deus em Jesus iriam se manifestar na vida das pessoas através de Jesus, o Filho do Homem. Então, Jesus está a dizer que isso não era só para Natanael, mas era para todos nós. Agora, eu acredito, por aquilo que a gente leu, que Jesus não viu só Natanael debaixo da figueira. Jesus sabia que Natanael estava a fazer o devocional dele e que ele estava a ler Gênesis quando Jacó viu uma escada em que os anjos subiam e desciam. Só que há uma diferença muito grande. É que Jacó, apesar de ver os anjos que subiam e desciam e que traziam do céu à terra aquilo que era para trazer à terra e levava da terra ao céu os pedidos que eram para chegar lá, apesar de Jacó ver isso, Jacó só viu uma escada. Porquê? Porque ele era enganador. Mas porque Natanael era justo, era um bom israelita, havia verdade nele, havia transparência nele, não havia maldade nele, ele não só via ou iria ver os anjos a subirem e a descerem, mas não era a escada que ele ia ver, era o Filho do Homem que iria realizar estas coisas que os anjos levavam e traziam por causa de ter reconhecido a divindade de Jesus, o Filho de Deus. Uau! Uau! O que Jesus estava a dizer a Natanael era: tu vais ver sinais, prodígios e maravilhas. Tu vais ver Deus agir sobremaneira sobre a tua vida. Tu vais ver todas as circunstâncias da vida que te podem querer deitar para baixo desaparecerem. Tu podes passar por situações difíceis, por tribulações, por dificuldades, mas nenhuma delas te vai dominar. Jesus estava a dizer a Natanael: Natanael, tu vais ver coisas incríveis na tua vida porque tu reconheceste a divindade do Filho de Deus e o Filho do Homem vai operar em ti. E era o que Jesus estava a dizer, que iria abranger a todos aqueles que acreditassem nele e que o aceitassem como Senhor e Salvador. E eu vou terminar com isto, meus queridos. Logo a seguir, para Natanael não pensar que Jesus estava a enganá-lo, logo a seguir eles vão aonde? A um casamento. Logo no capítulo a seguir. E vocês sabem que a Bíblia está dividida em capítulos, versículos, para nós podermos achar as passagens com maior rapidez, né? De uma forma mais fácil. Mas aquilo era tudo seguido. E quando nós vamos ao capítulo 2 de João, a gente encontra os mesmos discípulos com quem Jesus estava a falar, incluindo Natanael, que vão a um casamento. E quando eles chegam ao casamento, o vinho acaba. E a mãe de Jesus diz-lhe assim:
ó Jesus, olha que acabou o vinho. E Jesus vira-se para ela e diz-lhe assim, ó mulher, o meu dia e o meu tempo e o meu momento para me manifestar ainda não chegou. No entanto, ela disse aos homens que estavam no casamento e responsáveis pelo casamento, tudo o que o meu filho vos disser, vocês façam. Ela era uma mulher de fé. Jesus diz, ó mulher, é que nem disse mãe, ó mulher, desculpa lá, mas o meu momento ainda não chegou. Olhem, tudo o que ele vos disser, vocês façam. E o que é que aconteceu? Jesus mandou que eles fossem buscar água. E reparem, Jesus sabia que ainda não tinha chegado o momento dele. Por isso, ainda a água não tinha chegado ao pé de Jesus e ela já tinha sido transformada em vinho. Não foi preciso a presença de Jesus para aquela água ter sido transformada em vinho. E o que é que eu quero dizer com isto? Aqueles discípulos viram a acontecer logo a seguir aquilo que Jesus tinha dito. Os anjos vão subir e descer, não por uma escada, por causa de alguém que é enganador, mas vão acontecer e vocês vão ver sobre o Filho do Homem os anjos subirem e descerem, porque a vossa vida é uma vida que reproduz Cristo. Queridos, reproduzimos Cristo e nós temos intimidade com Jesus, com Deus o Pai. Agora, reconheçamos nesta manhã que Jesus é Jesus, Jesus é Deus, Jesus é o Pai. E a gente não pode viver à margem dele. E a gente precisa entender nesta manhã que Jesus, o Filho de Deus, significa que Jesus pode fazer todas as coisas porque ele tem Deus nele. A divindade de Deus está em Jesus. E nós precisamos entender que esse sobrenatural de Deus que está em Jesus, por causa da natureza divina que Jesus, o Filho de Deus, tem, faz com que o Filho do Homem opere como Jesus opera. Mas também não podemos esquecer o trabalho e a obra do Espírito Santo de Deus, que é Ele quem nos supervisiona, quem nos ensina todas as coisas, como Paulo diz, para que nós sejamos convencidos do pecado, da justiça e do juízo e vivamos uma vida de santidade, porque o Espírito Santo move-se dentro de nós e nos constrange para nós não pecarmos e agradarmos Deus. Queridos, por muito pequeno que seja o vosso pecado, ainda que num ano inteiro vocês pequem isto, se vocês o fizeram, há uma separação entre vocês e Deus o Pai. Pastor, eu portei-me bem o ano inteiro, mas hoje no dia 31 de dezembro eu fiz asneira. Separaste o teu relacionamento e a tua intimidade com Deus o Pai. Foi o que aconteceu com Jesus na cruz. E eu queria que vocês entendessem esta perspectiva dos nomes de Jesus, Jesus o Filho de Deus, Jesus o Filho do Homem. E vocês entendam que estas duas naturezas precisam estar dentro de nós e que o Espírito Santo de Deus precisa agir entre nós e dentro de nós. Mas eu também queria que vocês entendessem que quando a nossa vida é vivida desta forma, então os anjos que sobem e descem sobre o Filho do Homem também são vistos por nós e nós também somos abençoados da mesma forma como todos eles foram abençoados dali para a frente. E só depois de Jesus ter dito que sobre o Filho do Homem os anjos subiam e desciam, aconteceu o primeiro milagre. Nós, muitas vezes na nossa vida, não temos o agir de Deus a nosso favor, porque a gente não consegue ver Jesus na nossa vida como Deus o Pai. Não conseguimos deixar que a natureza de Deus, que é perfeita, opere dentro de nós e não deixamos que o Espírito Santo de Deus nos convença da justiça, do pecado e do juízo e nos impeça de pecar. Porque para isso acontecer é preciso duas coisas: ter relacionamento com a palavra para termos relacionamento com a Trindade. Então não se admirem se a gente passar a nossa semana, semana após semana, mês após mês e ano após ano, a pensarmos porque é que eu não sou abençoado, porque é que eu não passo disto, porque é que eu não cresço desta forma. Vamos pensar, será que nós estamos a considerar Jesus, o Filho de Deus, como a divindade na nossa vida? Será que nós estamos a considerar a natureza humana perfeita de Deus, que nos ensina a vivermos a nossa natureza humana como deve ser? Será que nós estamos a dar espaço ao Espírito Santo de Deus para operar dentro de nós e nos impedir de pecar? Porque se nós não lermos a palavra de Deus, o Espírito Santo não pode agir em nós, porque ele age com base no conhecimento que nós temos da palavra de Deus. Mas se nós estamos a fazer estas coisas, e se nós daqui para a frente começarmos a ter estas naturezas dentro de nós e o Espírito Santo de Deus operar em nós e a devorarmos a palavra como nós deveríamos fazer, acreditem, nós vamos ver anjos subirem e descerem sobre a nossa vida. Por causa do Filho do Homem. E sabem porquê? Porque é propósito de Deus
que o céu se manifeste na terra através de nós e em nós, e não só no dia em que a gente partir. Até porque se o Filho de Deus e o Filho do Homem não estiverem dentro de nós e o Espírito Santo de Deus não operar dentro de nós, a gente nunca vai ver uma eternidade com Cristo. Vou terminar, que eu podia dizer mais qualquer coisa. Vamos deixar para o próximo domingo. Vamos orar?